Mas será que todas as curas que acontecem nas igrejas evangélicas é Deus quem está operando? Será que é o Espírito Santo de Deus quem está operando todas essas curas? Que Deus está ali, porque ali está havendo cura. Ah, Deus está naquela igreja, porque ali está havendo milagres. Deus está naquela igreja, porque ali está havendo prodígios. Deus está naquela igreja, porque ali está havendo sinais. Será que sinais e prodígios e milagres só acontecem de fato pela operação de Deus e do Espírito Santo? Vamos tirar essas dúvidas, vamos ver. Nós temos ouvido muito falar sobre cura. A cura tem sido uma das principais estratégias e propagandas de muitas igrejas. Venham receber cura, venham receber milagres. E não só o dom de cura, claro, o dom de milagres, a operação de maravilhas como um todo. E nós temos visto que isso tem sido o carro-chefe de muitos ministérios, de muitas igrejas. E nós temos visto testemunhos, de pessoas curadas nas igrejas evangélicas, pessoas que tinham caroços e foram curadas desses caroços, pessoas que tinham tumores e foram curadas desses tumores, pessoas que estavam cancerosas, leprosas, com vírus da HIV, pessoas que eram paralíticas, que eram cegas. Nós temos visto testemunhos dentro das igrejas evangélicas, e esses testemunhos têm se espalhado, e como eu disse, têm sido usados pela liderança evangélica como sendo principal atrativo, para chamar as pessoas, um dos principais atrativos, para atrair as pessoas até as suas igrejas, até as suas denominações, com essa proposta, de curas e milagres, à vista que os dias que a gente vive atual são dias doentios, muitas doenças e enfermidades se propagam pelo mundo, e as pessoas desesperadamente, quando uma pessoa está doente, enferma, ela é capaz de vender tudo que tem, em procura da cura. E assim, muitos líderes evangélicos têm se aproveitado dessa situação para chamar as pessoas a receber cura e milagres. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala aqui da diversidade dos dons, ele fala que no verso 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ele fala pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra da ciência, que é a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito o dom da fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outros a operação de maravilhas, a outro profecia, a outro outra variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós vimos aqui, queridos, que nesse hall, vamos dizer assim, de dons, não que os dons se revelam aqui, mas aqui tem um hall de vários dons, e nesses dons espirituais, ele diz que são operados pelo Espírito Santo. E dentre esses dons que ele falou aqui, estão o dom de operação de maravilhas, tá? O dom de operar maravilhas, de operar prodígios. Mas aí eu lhe faço uma pergunta. Nós vimos aqui nos escritos sagrados o Senhor Jesus operando muitas curas e muitos milagres. Nós vimos também, consequentemente, ou sequencialmente, os apóstolos de Cristo, após receberem o Espírito Santo, o livro dos evangelhos é repleto, e o livro de Atos também tem muitos testemunhos, mas o livro dos evangelhos é repleto de testemunhos de passagens mostrando curas e milagres realizadas pelo Senhor Jesus e também pelos seus apóstolos, e pelos discípulos também. Houve uma certa vez, em Lucas capítulo 70, que Jesus enviou, Lucas capítulo 10, que Jesus enviou 70 discípulos, e esses 70 discípulos operaram sinais, prodígios, curas, milagres e maravilhas. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo realizando curas extraordinárias, o apóstolo Pedro realizando curas extraordinárias, Filipe lá em Samaria, em Atos 8, realizando curas extraordinárias. A Bíblia diz em Atos 2, Atos 3, que Deus, pelas mãos dos apóstolos, fazia milagres extraordinários, os apóstolos cheios da graça, do poder, operavam sinais, prodígios e maravilhas, tudo em nome de Jesus. Nós vemos cura, tipo a cura do paralítico da Porta Formosa, em Atos 3, vemos cura de pessoas de vários tipos de doenças e enfermidades. Deus operando ali por meio dos seus apóstolos. Sim. Mas agora vem o X da questão, a grande pergunta. Mas será que todas as curas que acontecem nas igrejas evangélicas
é Deus quem está operando? Será que todas as curas que acontecem, milagrosas, nas mais diversas religiões, sei lá, é Deus que está operando? Será que é o Espírito Santo de Deus quem está operando todas essas curas nas igrejas evangélicas? Porque, afinal de contas, nós vimos aqui que essas curas e milagres foram operadas pelo Espírito Santo, e esses dons são dom do Espírito Santo. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, um versículo que eu conheci há não muito tempo. Apesar de lermos a Bíblia, tem muita coisa que passa despercebido. E esse versículo passou despercebido por mim durante muitos anos, até que um dia Deus me revelou e eu preguei, mostrei, e quero mostrar para vocês algo muito interessante, porque alguém pode dizer, sim, que Deus está ali, porque ali está havendo cura. Ah, Deus está naquela igreja, porque ali está havendo milagres. Deus está naquela igreja, porque ali está havendo prodígios. Deus está naquela igreja, porque ali está havendo sinais. Será que sinais e prodígios e milagres só acontecem, de fato, pela operação de Deus e do Espírito Santo? Vamos tirar essas dúvidas, vamos ver. Primeiro, nós vamos aqui em Mateus, capítulo de número 24. Vamos ver aqui uma profecia ministrada pelo próprio Senhor Jesus a respeito de curas e sinais, de prodígios e maravilhas. Mateus 24, no versículo de número 11, ele diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Primeiro Jesus fala que iam surgir falsos profetas e enganar muitas pessoas. E como esses falsos profetas iam enganar os muitos? No versículo agora 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então nós já estamos começando a ver que, a princípio, que os falsos profetas também operam sinais e prodígios. E não apenas sinais e prodígios, mas o texto diz que eles operam grandes sinais e prodígios. Eles surgirão. Ele aponta para o futuro. Jesus aponta para o fim dos tempos, para os últimos dias. E já diz que surgirão muitos falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então Jesus aponta para os sinais, e eu entendo, irmãos, por esta palavra, que Jesus apontava para esse tempo, para essa hora que nós estamos vivendo. Porque nós sabemos que muitos falsos profetas surgiram na igreja durante os séculos, mas não tanto quanto hoje. E os falsos profetas também, no passado, operaram muitos sinais e prodígios, mas não tanto quanto hoje. E na história da igreja, tantos falsos profetas e operando tantos sinais e prodígios extraordinários como há na igreja atual. Então nós estamos vendo aqui a primeiro ponto, a primeira coisa, que sinais e prodígios fala de cura, de milagres, de acontecimentos extraordinários. Que sinais e prodígios não acontecem, não são realizados apenas pelas mãos de homens de Deus, de mensageiros de Deus. Também são operados pelas mãos de falsos profetas. De falsos profetas. E interessante que quando Jesus se reporta novamente aos falsos profetas, dando um alerta, ele diz que eles estariam no meio de nós. No versículo 15 de Mateus capítulo 7, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Forte isso, irmão. O Senhor Jesus está dizendo que nós temos que nos acautelar, ter cuidado dos falsos profetas, porque eles vêm até nós vestidos como ovelhas, ou seja, vestidos como um de nós. Sendo um de nós. Usando nossos títulos, nossos nomes, nossos cargos, enfim, usando nossa aparência, eles de fato parecem com um de nós. Os falsos profetas vêm até vós vestidos como ovelhas é o povo de Deus, eles vêm até nós de uma forma que nós não percebemos, porque eles vêm idênticos a um de nós. Mas interiormente eles são lobos devoradores. Então, se Jesus disse que nos últimos tempos iam surgir falsos cristos e falsos profetas, que iam fazer sinais e prodígios extraordinários, que se possível enganariam até os escolhidos, e agora Jesus disse que eles estariam em nosso meio, que eles seriam, entre aspas, um de nós, não um de nós literalmente, porque se fosse de nós, não seriam falsos profetas, mas estariam em nosso meio, parecendo um de nós. Então, por isso é preciso ter muito cuidado
com a questão das curas e dos sinais e dos prodígios e das maravilhas que estão acontecendo na maioria das igrejas. Nós vamos ver mais coisas interessantes. Nós vamos ver que esse falso profeta também fala de um falso profeta em específico, em Apocalipse, capítulo 13. E Apocalipse, capítulo 13, no versículo 11, ali o anticristo já surgiu sobre a terra, porque o anticristo é a besta de Apocalipse 13, do verso 1 ao 10, que fala de uma besta de 10 chifres e 7 cabeças, e de muitas coroas. E agora surge outro personagem, no versículo 11, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão. Aqui ele fala de outra besta, que tinha 2 chifres, e parecia o cordeiro, mas falava como um dragão. Aqui ele está falando do falso profeta. O falso profeta que se unirá ao anticristo. E ele parece o cordeiro. O seu chifre, a sua força. Chifre fala de força, ele parece com o cordeiro, apenas parece. O cordeiro é Cristo. Mas, quando abre a boca, ele fala como um dragão. Ou seja, a doutrina dele é de Satanás. Mas por que ele tem 2 chifres parecido com um cordeiro, e chifre fala de poder? Um das revelações desse chifre, que fala de poder, é porque o texto diz no verso 12, ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. O quê? Jesus exerceu seu poder na presença do Pai. E ele levou as pessoas a adorarem ao Pai. Cristo fez isso. Por isso que esse poder do falso profeta parece com o do cordeiro. Apenas parece, não é o do cordeiro. Porque o do falso profeta está levando o povo que habita na terra a adorar a primeira besta, que é o anticristo. E como é que ele faz isso? Ele diz no verso de número 13, que ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E ele opera grandes sinais. Sinais fala de milagres e maravilhas. No verso 14 diz, e engana os que habitam na terra com os sinais que foi permitido que fizessem em presença da besta. Apenas a parte A desse versículo. Então o texto diz, como é que ele engana os que habitam na terra? Com os sinais que foi permitido que ele fizesse em presença da besta, ou seja, unido ao anticristo. Isso é interessante, irmão. Pastor, e como é que o senhor sabe que esse aqui é o falso profeta? Porque a Bíblia diz. Vai lá em Apocalipse 20, Apocalipse 19, verso 20. Ele diz que esse aqui é o falso profeta. Preste bem atenção. Apocalipse 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, Apocalipse 19, verso 20, mostra que ele está fazendo o que aqui? Apocalipse 13, do verso 11 ao 14, está enganando os que habitam na terra, levando eles a se dobrar diante da besta, levando eles a receber o sinal. Mas quem é ele? Como é o nome dele? Apocalipse 20 revela que a besta foi presa, que é o sistema do anticristo, e com ela o falso profeta, que diante dela fez os sinais que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E os 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, aqui está revelado que essa besta é o falso profeta. Então preste bem atenção. Nós já estamos vendo aqui que de fato os falsos profetas, biblicamente, a Bíblia mostra que eles operariam sinais extraordinários. E com esses sinais eles enganariam a muitos. E enganariam os que habitam na terra. Então nós estamos vendo claramente, amados, que sinais e prodígios e maravilhas não são operados apenas pelo Espírito Santo. Falsos profetas também recebem esse poder de operar sinais e prodígios miraculosos para enganar as pessoas. Eu fico impactado quando eu leio 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, quando o texto diz o seguinte. Ele fala assim, no verso de número 8. E então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. O iníquo, esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, preste atenção. O iníquo, aquele homem que vai se levantar, que vai surgir, aqui, claro, ele aponta especificamente para o anticristo e para o falso profeta, mas ele diz, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Aquele aponta especificamente mesmo para o anticristo. E o anticristo vai operar sinais e prodígios de mentira por meio do falso profeta. O falso profeta vai estar ao lado dele, como mostra Apocalipse capítulo 13. E o texto diz aqui que esse homem que a força dele é segundo a eficácia de Satanás e com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, ou seja, de engano, para enganar. Preste bem atenção, meus amados. A Bíblia está dizendo que existe um ser que vai operar sinais e prodígios de mentira. Ou seja, sinais e prodígios para enganar, para iludir, para ludibriar as pessoas. E quais pessoas seriam enganadas com a operação desses sinais e prodígios de mentira, à vista que ele não ia chegar com um chifre na cabeça, com um rabo comprido, um tridente na mão e da cor vermelha, dizendo eu sou Satanás? Quais pessoas ele ia enganar? Porque nós não íamos perceber, poxa vida, aquele ali, é aquele ali, é o falso profeta, é aquele ali. Ele não ia chegar fazendo careta, rosnando como um demônio, não. O texto diz que ele ia entrar no nosso meio como sendo um de nós, parecendo um de nós. Mas quem eles vão conseguir enganar no nosso meio, tanto no nosso meio? Quem é que vai ser enganado por eles? O texto. Vamos ver? Verso 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Então ele vai enganar as pessoas que estão perecendo para ser condenadas. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Preste atenção. As pessoas que não recebem a verdade de Deus com amor para se salvar, que não estão nem aí para a verdade de Deus, eles querem ouvir uma palavra que massageia seu coração e pronto, estão preocupados com sinais, com profecias e prodígios, e ouve aquela palavra que massageia eles e pronto. Então tem amor pela verdade para se salvar. São essas pessoas que vão ser enganadas pelos falsos profetas que operaram sinais e prodígios de maravilhas, de engano. E Deus, verso 11, o próprio Deus lhes enviará a operação do erro, para que eles acreditem na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então o texto está dizendo que o próprio Deus vai enviar um juízo chamado operação do erro. Como assim? O Deus Todo-Poderoso está lá no seu trono assentado em glória, ele é soberano, ele sonda e conhece todas as coisas, ele sonda e conhece quem o ama, quem aceita a sua palavra, quem ama a verdade, e ele também conhece quem não ama a verdade e quem rejeita a verdade, mesmo estando dentro da igreja e no mundo. E a esses que não amam a verdade para se salvar, a esses que dão crédito a doutrinas mentirosas, ao invés de dar crédito à verdade, esses que aceitam tudo que é heresia, tudo que é falsa doutrina, tudo que é mentira, Deus vai enviar a operação do erro para eles crerem na mentira, como um juízo. Por quê? Porque essas pessoas não estão dando crédito à verdade, estão dando crédito a sinais. Essas pessoas não estão dando crédito à sã doutrina, estão dando crédito a profecias, a prodígios, a maravilhas. Elas não estão procurando a verdade com amor para se salvar. Elas estão procurando sinais e prodígios e milagres para terem uma vida melhor. É isso que o texto está falando. Eles não querem ouvir a verdade, eles rejeitam a verdade, eles repulsam a verdade, eles repelem a verdade. Eles não têm amor por ela. Eles vão para uma religião porque eles se interessam por curas e prodígios e sinais e eles querem se sentir bem em alguma religião. Eles têm coceira nos ouvidos, eles ajuntam para si mestres que falam apenas o que eles gostam. São essas as pessoas. Presas a um sistema, a uma denominação, a uma placa, a uma a vida religiosa, de religiosidade e veem que está tudo errado, que tem que mudar, mas ainda assim eles continuam lá. Por quê? Porque eles creem na mentira. Eles veem a distorção,
Eles veem a adulteração, mas eles sabem que aquilo não é correto, não é certo, porém eles depositam a fé naquilo. Eles creem na mentira, por exemplo, na mentira de uma rosa ungida, na mentira de uma fronha ungida com promessa de cura, na mentira de uma imagem de escultura em forma de um santo. Eles creem na mentira. Eles creem na mentira de uma campanha que vai lhes dar vitória, que vai lhes dar prosperidade, que vai lhes trazer um milagre. Eles creem na mentira da teologia da prosperidade, das conquistas, das grandezas, das riquezas, do acúmulo de bens. Eles creem na mentira. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Porque já que eles estão rejeitando a verdade, Deus envia a operação do erro para que eles creem na mentira. Então, ou seja, surgiria, Jesus estava profetizando ali, fala que surgiria falso profeta fazendo sinais de prodígio para enganar o povo. E a verdade, Deus enviar para eles como juiz a operação do erro, para eles dar crédito aos falsos profetas, para eles serem condenados. O texto está falando isso. Eu não estou distorcendo o texto. E Deus, verso 11, por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, não tiveram prazer na iniquidade. Todos os que não creem na verdade, na sã doutrina, na pura doutrina, na verdadeira doutrina, esses serão julgados e condenados, e serão enganados primeiro, porque Deus vai enviar a operação do erro sobre eles. E nós estamos vendo isso acontecendo. Quantos pregadores estão aí, distorcendo a palavra, adulterando a palavra, pregando doutrinas heréis? Você vê, chega um pregador assembleiano, num microfone, no púlpito de uma igreja lotada, e vem me dizer que Jesus fazia mágica, a cadeira apareça, a mesa apareça, e foi vendendo, vendendo, e guardando dinheiro, até que comprou uma mansão na beira da praia de Cafarnaum. Mentira. Heresia. Mas no vídeo que eu vi, muitos irmãos assembleanos estavam lá, pulando, saltando e dando glória a Deus com isso. O outro pregador vem e dá uma estratégia de como vencer Satanás. E como é que venceu Satanás? Primeiro você come um churrasco, toma uma Coca-Cola gelada e dá um arroto. Aí você vence o diabo. E o povo estava lá dando glória a Deus por isso. Depois me vem outro pregador e diz que você tem que dar o trízimo. Um em nome do Pai, outro em nome do Filho e outro em nome do Santo Espírito. E as pessoas acreditam, elas vão e dão. O outro pregador chega com um envelope, diz que esse envelope ele está consagrado, ele está ungido, e se você colocar ali 50, ou 100, ou 200, ou 500, ou R$1.000 naquele envelope, você vai prosperar. Você vai receber 10 vezes mais do que o que você colocou. E vem outro pregador e diz que você tem que fazer um voto, e tem que pegar aquele envelope, e tem que dar uma oferta alçada, e tem que dar um voto. E assim Deus vai realizar um sonho na sua vida. Aí vem outro pregador com papel dizendo, escreva aqui o seu projeto de vida para 2017, 2018, 2019, 2020. E aí Deus ele vai realizar seu projeto de vida. Traga, nós vamos fazer uma campanha. Sim. Aí vem outro pregador com uma rosa, entregando e dizendo, coloque no lugar mais alto da sua casa e todo mal que tiver vai para ela e depois você traz para a gente queimar. Aí vem outro pregador com outra rosa e diz, coloque na cabeceira da sua cama que vai trazer paz para o seu casamento. Aí vem outro com um galão de água, dizendo que é água do Rio Jordão e essa água vai fazer milagre na sua vida. Vem outro com um objeto, um líquido vermelho, dizendo que é o sangue do cordeiro e vai colocar uma gota aí, você traga uma garrafa d'água. E vem outro dizendo que você deu um nó na camisa. Então eles vão pregando essas mentiras e as pessoas vão acreditando. Por quê? Porque a operação do erro está sobre elas. E por que a operação do erro está sobre elas? Para elas crerem nessa mentira. Porque elas rejeitam a verdade de Deus. E elas estão iludidas e crendo nessa mentira. E não tem quem mostre para elas que isso é mentira. Porque elas estão presas pela operação do erro como juízo de Deus. E por quê? Porque rejeitam a verdade. Simplesmente por isso. Todos aqueles que rejeitam a verdade serão por esse juízo de Deus chamado a operação do erro. É um juízo do próprio Deus. É Deus quem envia esse juízo.
todos aqueles que rejeitam a verdade, se você é um dos que rejeita a verdade, que não aceita as verdades neotestamentárias. Neotestamentárias, sabe o que significa? O Novo Testamento, que é a doutrina para a igreja. Antigo Testamento é Bíblia também, tem exemplos maravilhosos, grandiosos, exemplos de fé que nós podemos ensinar à igreja, mas a doutrina para a igreja é o Novo. Então, se você é daqueles que rejeita a doutrina do Novo Testamento, renuncie às riquezas. Pegue o que você tem, reparta com os pobres, ajude os necessitados. Isso Jesus falou. Mateus 6, Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 6, ou aliás, Lucas capítulo 5. Jesus falou, dificilmente o rico vai entrar no reino do céu. Mateus 18. Ele disse que é mais fácil um camelo passar o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ele diz que as riquezas vão condenar muitas pessoas. Em Tiago capítulo 5, do verso 1 em diante. E em 1 Timóteo capítulo 6. Isso é o que Jesus falou. Mas aí chega outro pregador e diz, não, meu irmão, dá o melhor dessa terra. Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te dar grandezas, Deus vai te dar riquezas. E aí você dá crédito a quem? Ao que mandou você renunciar às riquezas? Em nome de Deus, diz que foi Cristo que ensinou? Ou aquele que está dizendo a você que você tem que juntar riquezas dizendo que foi Cristo que ensinou? É porque lá em Deuteronômio está escrito assim. Mas e o que Cristo falou? Aquilo foi o que Moisés falou para os judeus. E o que Cristo falou para o povo? A doutrina, qual está valendo? É o que Moisés disse para os judeus ou é o que Cristo disse para o mundo? Deus foi para os judeus. E o que Cristo falou foi para o mundo. Cristo. A Bíblia diz em Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então preste bem atenção. Então você dá crédito às mentiras e fica dando ouvidos às mentiras e rejeitando a verdade. Então a operação do erro vai sobre a sua vida. É por isso que você não consegue discernir. Por que tem tanto milagre lá na igreja mundial e acha que aquele homem é um homem de Deus, Valdemir Santiago? Por isso que você não consegue discernir porque tem tanto milagre lá na igreja do Edir Macedo, na igreja universal. E você acredita que o Edir Macedo é homem de Deus, aqueles pastores estão com ele, bispos. É por isso que você acredita e vê tantos milagres lá na igreja Plenitude, do Agenoduque. E você acha que aquele é um homem de Deus. E você não consegue perceber as heresias que eles pregam, a mentira, o engano. Por quê? Porque eles mesmos estão revestidos da operação, estão cheios da operação do erro, do juízo de Deus. Então, por isso que muitos não conseguem enxergar. Por quê? Porque a operação do erro está sobre eles, e eles creem na mentira, eles não conseguem enxergar. E quem prega contra esses hereges, essas pessoas ficam com ódio. E quem prega a verdade, essas pessoas dizem que nós estamos julgando, que nós estamos perseguindo. Não. Nós estamos pregando a verdade. E você não está conseguindo entender essa verdade porque você crê na mentira, a operação do erro está sobre você. E aqueles milagres que estão ali, que você tanto procura, sim, eles têm enganado você, como a Bíblia diz. Você nunca parou para pensar. Vamos raciocinar junto. Nós vemos aqui Jesus falando que os dons de curar é um dom, sim, é um dom que a igreja exerce, é um dom para os dias de hoje. Mas nós vimos também as escrituras mostrando que milagres, prodígios, sinais e maravilhas também seriam feitos pelos falsos profetas. Você nunca parou para pensar que tem milagres acontecendo na igreja católica tanto quanto nas igrejas evangélicas? Como pode acontecer milagre na igreja católica? Acontecendo milagre no espiritismo, estou vendo curas milagrosas no espiritismo. Eu conheço pessoas, pelo menos 2 pessoas eu conheço, que foram libertas, curadas de depressão no espiritismo. Eu conheço. Eu vi pessoas testemunhando que foram curadas milagrosamente na igreja católica, por uma oração de um padre. O que você me responde disso? Será que foi Deus quem curou? Ah, foi a fé.
Eu já vi tanta gente falando. Eu mesmo fui curado várias vezes, quando eu não era convertido. Quando eu era jovem, eu tinha sempre problema de saúde, eu ia até aqueles agoureiros, aqueles rezadores. Eles rezavam sobre mim. E eu ficava curado. Ficava bom das enfermidades que eu tinha. Era Deus que estava operando ali, usando aquele agoureiro idólatra, usando aquele padre idólatra, usando aquele espírita que canaliza demônios, usando aquele pastor que prega heresia. Nós vimos aqui, amados, que não apenas, que as curas e milagres e prodígios não acontecem apenas pela operação do Espírito Santo, mas acontece também por falsos profetas. Mas o que está por trás disso? Eu vejo em Apocalipse capítulo 16, tem um texto muito importante que eu gosto sempre de ler, eu prego sobre isso. No versículo 13, ele diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses 3 espíritos imundos, demônios, parecido com rãs, idênticos a rãs, porque são espíritos de demônios que operam o quê? Que fazem prodígios, que fazem milagres, que realizam curas, que fazem sinais. E eles não estão entrando em cena agora, estão mudando o trabalho deles, a operação deles. Vão agora para enganar outras pessoas. Mas o texto mostra que eles já estavam atuando. Eles já estavam em operação. Estavam em operação no anticristo, no falso profeta, e outro personagem, chamado dragão, que é o próprio diabo, Satanás. Mas, preste bem atenção. Aqui era o momento que eles estavam atuando. Mas onde estão esses demônios agora? Será que existem só 3 demônios desses? Onde eles estão agora? De braço cruzado em algum lugar? Eu lhe asseguro que não. Eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando na vida dos falsos profetas, na vida dos operadores de sinais, na vida dos operadores de milagres que não creem, não pregam a verdade. Que pregam meias verdades, que distorcem a verdade. Você escuta a pregação deles, é uma pregação boa, eloquência, emoção, você se sente emocionado, você se sente ali eufórico, aquela coisa, tá? Mas você percebe que está cheio de fermento, está cheio de heresia, está cheio de deturpação, está cheio de distorção. Mas é boa, você se emocionou. E lá está de repente aquele pregador deturpador da palavra operando milagres, sinais, prodígios, chamando as pessoas para receberem cura e as curas acontecendo. Mesmos milagres que acontecem nas igrejas católicas herege. O mesmo milagre que acontece no espiritismo herege. O que está por trás deles é o mesmo que está por trás dos milagres que acontecem nas igrejas evangélicas herege, que é a maioria. Que é a maioria das igrejas evangélicas. Eu vou lhe dizer, não, esse negócio, toda igreja é uma benção. Meu irmão, se você for procurar a igreja da verdade, você vai suar para encontrar. Você vai suar para encontrar. Na tua cidade, talvez tu encontre uma meia dúzia. E olhe lá. E olhe lá. Então preste atenção. Nós estamos vendo aqui as escrituras mostrando para nós claramente. O falso profeta enganou o povo como? O falso profeta de Apocalipse 13? Com sinais que foi permitido fazer. Os falsos profetas de Mateus 24 enganariam o povo como? Com milagres. O que quer dizer isso? Que a propaganda deles seria milagres. Se eles enganariam o povo com sinais que foi permitido eles fazer, porque surgiram falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais de prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas então como é que as pessoas iam saber que eles estão fazendo milagre para poder ir até eles e serem enganados? Porque é o carro-chefe, é a propaganda deles. Venham receber, venham. Onde você vê, preste atenção.
Aonde você vê uma igreja chamando pessoas, vem receber milagre, vem receber cura, vem receber, Deus está aqui, olha os prodígios, os sinais, as maravilhas. Aonde você vê isso, pode ter certeza, é a igreja de falso profeta. Você não vê os apóstolos de Cristo fazendo isso. Nós olhamos para a igreja apostólica, operando curas. Nós vemos eles operando milagres, sinais e prodígios. Mas não vemos eles com apelações. Venham, pessoal, venham ouvir o que eu tenho para dizer. Venham, que eu vou curar vocês. Venham, que eu vou lhe dar um milagre. Venham, que Deus vai operar na sua vida. Vocês não vêem essas apelações. Pelo contrário, nós vemos ali, por exemplo, quando o apóstolo Pedro e João entraram lá no templo, ali por volta das 3 horas da tarde, era a hora do sacrifício judaico, e eles aproveitaram também para fazer um momento de oração da igreja. E ali era o sacrifício da lei, né? E ali eles iam para o templo orar, 3 horas. E ali, quando eles foram para o templo orar, eles encontraram um paralítico na nascença na porta do templo. Pediu dinheiro, Pedro disse, eu não tenho um prato nem ouro, mas que eu tenho te dou, levanta e anda. Em nome de Jesus. O texto diz que o paralítico levantou e andou. E entrou já no templo, saltando, pulando e dando glória a Deus. E o povo que conhecia o paralítico, todo mundo entrava ali todo dia, vão até Pedro e João ficar rodeando uma multidão. São centenas, são milhares. Olhando para Pedro e João. Aí Pedro e João aproveita para dizer para eles, está vendo aí, ó, Deus está com a gente, aí milagre aí. Se vocês ficarem com a gente também, milagre vai acontecer na vida de vocês. Não. Está vendo aí, ó, milagre, você conhece esse homem aqui? Conhece. Vem cá, paralítico, vem cá, aleijado, vem cá. Vem aqui, quem conhece esse homem? Eu conheço, vem cá. E esse homem estava aqui? Estava. E você é paralítico desde onde? Paralítico de nascença. E agora está curado? Como foi que você ficou curado? Foi o homem de Deus aí que disse para me levantar e curar. Tá vendo aí, pessoal? Eita, Deus está nesse lugar. Essa é a estratégia dos falsos profetas. Essa é a estratégia dos hereges. Mas os apóstolos não fizeram isso. Os apóstolos olharam para a multidão. Pedro podia ter dito, vem cá, meu filho, vem aqui, foi que lhe curou? Foi você, o homem de Deus aí que curou. Tá vendo aí, pessoal? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pedro podia ter feito isso, que é o que os pastores estão fazendo, muitos deles. Mas Pedro disse, o que vocês estão olhando para nós? Como se nós tivéssemos feito alguma coisa. Não foi nós, não. Foi Jesus que vocês mataram. Foi o Jesus que vocês crucificaram. Mas faça o seguinte agora, Pedro prega, Atos 3. Faça o seguinte, cada um de vocês se arrependa do seu pecado. E sejam batizados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Para que venha um tempo de refrigério, até que Deus envie de volta o Cristo. Pedro mandou ele se arrepender. Se você ler o sermão, Pedro não ofereceu milagre para ninguém. Ninguém mais, venham, fique aqui que eu vou dar cura para vocês. Não. Isso. Agora o pior, que nós estamos vendo claramente. A igreja apostólica nunca fez isso. Essas apelações. Eles curavam, fazia milagre, podia ensinar as multidões. Mas não precisava de apelação, não. Mas o falso profeta é diferente. Os falsos profetas, eles apelam, eles chamam, venham. É uma disputa entre eles mesmos. Ainda eles cobram. Eles ainda vendem. Em nome de Deus, dizendo que é Deus que está curando, para vender o milagre, para vender a cura, para vender a benção. E assim eles vão lucrando. Hoje é comum demais. Olha o que é que só os profetas fazem. Me diga quantas curas você viu Jesus cobrar. Paralítico foi até Jesus, Jesus me cura. Levanta e anda. O homem da mão ressequida, Jesus me cura. Estende a mão, está curado. A mulher de fluxo de sangue, Jesus me cura. Seja curado. Filha de Jairo, vamos lá. Menina, levanta, está curado. Ou será que Jesus disse ao paralítico, Jesus, eu quero ser curado. Me dê oferta que eu lhe curo. Será que Jesus disse ao Bartimeu, lá na beira do caminho, cego, filho da vida, tem misericórdia, o que é que você quer, Bartimeu? Eu quero ver, faça um voto aqui que eu lhe curo. Jesus fez isso? Jesus nunca trabalhou assim. E os apóstolos? O povo vinha para ser curado. Será que tinha lá, pessoal, faça uma fila aí, quer ser curado aqui? Eu quero. Pois faça uma fila aí, os apóstolos. Faça uma fila aí, tá? Tá aqui o João, tá aqui o Tiago, e vocês pegam um envelope, você pega um envelope, você faz um voto, aí eu vou e curo vocês em nome de Jesus. Será que os apóstolos fizeram isso? Aí você faz esse voto, pega o envelope, bota aqui, e Deus vai curar vocês. Eu vou orar por vocês, Deus vai curar. Será que eles fizeram isso? Não. Ou será que eles fizeram o tal do carnê?
Tá lá, ô Paulo, vem cá. O Paulo tá ali, irmãos de Antioquia. Eu vim aqui em nome de Deus para trazer milagre para vocês e cura e prosperidade, mas vocês têm que pegar esse carnezinho aqui para ajudar o nosso ministério. É 12 parcelas de R$100, R$50, tá bom? Você tem que ir lá no banco, depositar, tá? E Deus vai abençoar a vida de vocês. Paulo andava fazendo isso? Não andava. Por quê? Porque isso é característica de falso profeta. Tudo que é milagre, irmão, onde se pega, você vai atrás você vai numa igreja, para ter milagre lá, tem que pegar um envelope e fazer voto. Tem que pegar um envelope e botar oferta. Tem que mudar alguma coisa pelo milagre. Estão lá dando um amuleto que diz que faz milagre. Você tem que dar alguma coisa, algum dinheiro para pegar aquele amuleto. Deus não está ali. É o espírito, os espíritos de demônio que faz milagre. Espírito de demônio que faz milagre. Onde você for que estiver sendo usado idolatria, objetos, amuletos, rosa, fronha, sei lá o que for, sal, medalha, para fazer cura, é o diabo que está ali. É a operação do erro. São os espíritos imundos que fazem milagres. Onde você for que tiver apelações, chamando o povo, botando placa na igreja, marcando dia de campanha, escrevendo faixas na igreja, venha receber seu milagre, desencapetamento, sei lá o que for. Para vir receber milagre, vem aquela propaganda na igreja. É o espírito do demônio que está ali. Os apóstolos nunca trabalharam dessa forma. Nunca trabalharam dessa maneira. Então, amados, fica bem claro para nós hoje aqui pelas escrituras que prodígios e sinais não acontecem só pela operação do Espírito Santo. Milagres e prodígios acontecem também pela operação de demônios. Como ficou claro para nós nessa palavra, que seria a maior ferramenta de Satanás para atrair as multidões. A maior ferramenta do falso profeta com o anticristo lá em Apocalipse 13. Que é? A maior ferramenta dele para atrair o povo. Milagres, prodígios, sinais. Está escrito, nós acabamos de ler. E engana os que habitam na terra com o quê? Com os sinais que foi permitido que fizesse. Ele engana o povo com sinais. É a maior ferramenta. É o carro-chefe, é o que vai na frente. Por quê? Porque o povo acha, não, tem milagre ali, então Deus está lá. Então essa foi a estratégia encontrada por Satanás, pelo diabo. E Deus permitiu. Sim, porque Deus permite. Porque Deus quer provar o povo pela fé. Olha o que está em Deuteronômio 13. Eu acho tremendo isso aqui. Deixa eu ver aqui. Deuteronômio. O 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 13. É muito forte isso, irmão. Olha aqui. Verso 1. Quando um profeta ou sonhador de sonhos se revelar no meio de ti, né? Opa, se revelou ali, tem um profeta, um sonhador de sonhos. E te der um sinal ou um prodígio. E acontecer, se cumprir o tal sinal ou prodígio de que ele tiver falado, e aí ele disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e se vamos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonho. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus... Jesus disse, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu não vou deixar não. Jesus deixou. Pedro, Satanás pediu para peneirar como trigo. Sim, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, nós deixamos Satanás peneirar vocês, mas estamos intercedendo para a fé de vocês não desfalecer. Nós estamos vendo em Hebreus, em Deuteronômio capítulo 13, como eu disse, tem exemplos tremendos ali, no livro da lei, do Pentateuco, né? A repetição da lei, Deuteronômio. E ali Moisés advertiu o povo, pessoal, quando surgir ali um operador de milagres, feta, um sonhador no meio de vocês, ele anunciar sinais e prodígios e se cumprir, e depois ele vinha pregar uma outra doutrina para vocês seguir, outra doutrina, que não seja a doutrina verdadeira de Deus, não sigam eles. Porque é Deus que está provando vocês, para ver se vocês amam a Deus, para seguir a palavra dele, ou se vocês vão deixar a palavra de Deus de lado e seguir os sinais e as falsas doutrinas que vão apresentar para vocês. Deus queria provar o povo dele. E Deus continua nos provando, amados. Os falsos profetas é um juízo de Deus sobre o povo, como disse o Poache. Mas ao mesmo tempo, é uma peneira de Deus para a sua igreja. Os falsos profetas é um meio de Deus provar aqueles que realmente vão amar a palavra e amam a palavra de todo o coração. E não estão aí à procura de sinais e prodígios. Olha, em João 6,66, quando Jesus está pregando um sermão duro, a multidão vai embora. E aquela multidão estava ali por quê? Porque no dia anterior Jesus tinha multiplicado pão e peixe. E eles chegaram aí e Jesus disse, vocês estão aqui por causa daquela multiplicação, né?
E ali, eles vão embora, e Jesus olha para os 12 e diz, e vocês querem ir também? E o que é que eles falam? Primeiro, Jesus podia ter dito, Pedro, deixa o povo ir embora não, faz a campanha. Pedro diz eles que voltam, que eu vou fazer um milagre na vida deles. Jesus não fez isso não, meu irmão. Jesus não apelava, isso é obra de falso profeta. Segunda coisa, Jesus olhou para os discípulos dos 12 e disse, vocês querem ir embora também? E Pedro disse, Senhor, nós vamos para onde se o milagre está contigo? Foi isso que Pedro falou? Não, Senhor, para onde nós iremos se as curas e os prodígios e sinais estão aqui contigo? Foi isso que Pedro disse? Não. Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós se tu tens as palavras da vida eterna? Aqueles homens estavam ali pela verdade, pela palavra, pela sã doutrina, pela salvação, pela vida eterna, e não apenas por causa de um milagre. Quem busca a Deus apenas por causa de milagres são interesseiros. É claro que Deus cura, é claro que Deus faz sinais, é claro que Deus faz prodígios, é claro que Deus faz maravilhas. Deus é Deus e sempre foi Deus e continua sendo Deus. Mas ninguém procura a Deus apenas por causa de milagres e prodígios e sinais. Aqueles homens estavam ali por causa da vida eterna da salvação, que é o que a maioria das igrejas hoje não está. Ninguém está aí por causa de salvação, vida eterna, não é por causa de prosperidade, riqueza, conquista, cura, milagre. Por quê? Porque são bodes que creem na mentira, enganados com a operação do erro, que estão crendo nos falsos profetas, que estão operando sinais de prodígio de mentira para enganar. Esse é o cenário, isso está acontecendo. Então, meu irmão, deixa aqui essa palavra para você meditar, refletir sobre essa verdade, tá? Que você possa se inscrever aí no nosso canal, compartilhar essa pregação nas redes sociais. Essa palavra tem que alcançar o Brasil e o mundo.